Ricardo, vou fazer uma colocação bem capciosa aqui para o senhor. Doutor Ricardo Souza, autor de livro. Diante aí da publicação da resolução 4963, qual seria o título de um novo capítulo do seu livro Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial? Eu agradeço fazendo a propaganda. Quando sai da sua boca a ideia desse livro, com certeza as vendas vão lá para cima. Olha, é engraçado, porque como é que uma pessoa de humanas, viu, Kogut, faz um livro sobre atuária, né? E mais, uma pessoa de humanas que detesta números, e aos 18 anos, quando fez o vestibular, disse assim, nunca mais vou precisar estudar matemática. Né? Uma ilusão essa, né? Meus filhos falam isso para mim, né? Não quero estudar matemática para fazer as coisas que você faz, né? A matemática está na tua vida, cara, não adianta você espernear, você vai ter que se acostumar com ela. É verdade. E aí, na Reciprev, quando eu era o presidente da Reciprev, estava formulando a estratégia de financiamento, eu precisei lidar com raciocínio matemático, eu não fiz cálculo, mas eu vi o quanto era importante e, felizmente, apesar de reclamar tanto, mas o meu professor de matemática do colégio me deu uma base muito boa de raciocínio. E aí eu escrevi um livro que basicamente compreende que a avaliação atuarial é um planejamento estratégico para 75 anos e que, como tal, nós que estamos na gestão precisamos beber dele e buscar inspiração na avaliação atuarial. Né? É como se, normalmente, as empresas têm um planejamento estratégico, a dela. A gente precisa de dois. O regime próprio, o Instituto precisa de um, e a avaliação atuarial é outro, que se renova a cada ano e que tem informações preciosíssimas. Né? Então, assim, acho que o meu novo capítulo será a potencialização da gestão dos ativos e a importância dos controles internos. O que vai acontecer, a minha leitura, né? Aliás, eu vou dizer o seguinte, a primeira coisa que os gestores previdenciários devem fazer é dar muito trabalho para os atuários. Podem dar trabalho para eles. Qual é o trabalho? Eu acredito que, com os empréstimos, vai haver um fluxo de receita, porque lá na avaliação atuarial tem uma parte que é projeção atuarial, que prevê a receita, a despesa e o saldo dos regimes próprios por 75 anos. A minha leitura é que o fluxo de receita vai aumentar ao longo desse período, porque você vai ter uma parcela com uma boa rentabilidade e com uma estabilidade maior. Se, de certa forma, apesar de que existem riscos, mas o empréstimo ao segurado, além de ter uma boa rentabilidade por aquilo que eu falei antes, que tirar o banqueiro do meio do caminho, tirar o atravessador do dinheiro, mas também a inadimplência, apesar de que existem riscos, sempre existe risco, mas ela é menor para alguém que tem um emprego garantido, o carro garantido, tem uma renda que desconta já em folha, então tem um sistema de estabilidade muito grande. Então, eu acho que é interessante identificar o impacto positivo dessas medidas. E o impacto positivo vai se dar ano a ano com a formação do ativo em torno dessa questão. Uma outra questão importante é que é preciso que os estados e municípios olhem seu estatuto do servidor para ver se as regras de margem consignável está tudo justinho, se elas estão todas corretas, se é preciso atualizar algo mais. Nesse sentido, acho que também vale escutar o atuário, porque o atuário pode ter alguns alertas, olha, preciso amarrar melhor isso, amarrar melhor aquilo, e o Estatuto do Servidor pode trazer regras que deem suporte para o empréstimo, para dar maior garantia no regime próprio. Né? Muito bem lembrada, essa observação foi muito bem... Nossa, eu mesma não tinha me atentado a essa situação. É verdade.
Pois é. E uma última questão que eu acho que foi, você antecipou aí, Sirlei, e Kogut também falou, é que eu acho que a gente precisa também pensar no endividamento do servidor público. Olha, quando eu tive contato com gestão pública, e aí eu estive, inclusive, numa secretaria já de gestão de pessoas, servidor público tem um endividamento muito alto. Tem um endividamento muito alto. Tem um endividamento alto, talvez pela instabilidade. E aí vocês falaram, o Sirlei falou da educação financeira, educação previdenciária e financeira, Kogut também, não é? Porque, veja, os juros são menores? São. Muito bom, mas são juros. Então, o servidor, ele precisa usar esses recursos quando ele for útil, quando for importante. Ele não pode transformar o empréstimo numa fonte permanente, porque chega um ponto que ele está pagando só juros. Né? Então, é fundamental, eu acho que é uma boa prática da gestão pública, o setor de recursos humanos, o setor de gestão de pessoas, os mais modernos dizem, compreender que esse momento pode reduzir o endividamento do servidor, mas que isso por si só ainda é pouco. A reduzir o seu endividamento no geral, de forma que ele não passe a vida sempre, porque ele perde renda. Se ele vive pagando juros cotidianamente, ele perde renda. Então, o programa de educação financeira é muito importante e eu acho que a Previdência precisa pensar nessa questão. Eu vi uma mensagem aqui que tem perguntas ao público, então eu já vou concluir, né, para que a gente possa otimizar bem. E só uma coisa, eu estava vendo aqui as curtidas, eu estou achando que o pessoal tem que curtir, porque Sirlei Rechetelho e Kogut aqui ao vivo para vocês merece muitos likes. Então vamos curtir, pessoal. Obrigada, Ricardo. E assim, né, Ricardo, a gente sabe que a questão do endividamento e depois na solvência, e aí vai um pedido de socorro para o Kogut, eu mesmo no exercício da minha profissão, eu não vivo sem atuário. É como Romeu e Julieta, é como doce de leite e pão de queijo, eu não vivo sem, porque para mim é a prova técnica, sabe a prova técnica num processo judicial? Para mim o argumento que eu faço, aquilo que eu coloco, eu preciso da prova técnica. E aí, RBPE sem atuário não é ninguém, né? Então, assim, a gente sabe que existe a questão da insolvência. Então, no óbito daquele servidor que fez o empréstimo consignado, né, sabemos que a responsabilidade dos herdeiros é o quê? É limitada ao patrimônio do servidor. E aí, na hipótese, isso vai entrar no estudo, nas hipóteses atuariais, Kogut? Na verdade, a própria resolução, ela traz ali no... Deixa eu ver qual artigo que é. No parágrafo 4º lá, do artigo 12 e no artigo 6º, né, ele fala do seguinte, que você tem que constituir ao longo da operação da carteira de empréstimo uma provisão para perdas, certo? Então, é como se fosse um seguro, um autosseguro, né? Você pode ressegurar isso, pode, mas vai encarecer a carteira, ou você pode fazer esse autosseguro. Então, a maior parte, a imensa maioria dessas entidades de crédito, né, elas fazem essa provisão para perdas. Então, essa provisão ela vai ser acionada quando? Quando ocorrer um evento dessa natureza. O servidor faleceu, certo? Como ele pagou ao longo da operação, do prazo do empréstimo dele, uma parte daquele custo é um seguro, esse seguro vai ser acionado para quitar o empréstimo dele. E isso vai ser feito atuarialmente dentro da carteira de empréstimo. Então, por isso que eu falei que esse segmento de empréstimo consignado é uma nova fronteira de trabalho para os atuários aqui no Brasil, porque a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Muito atuário vai ter que aprender como faz esse tipo de cálculo para poder oferecer essa assessoria para os seus clientes. Tá? E é importantíssimo para que isso funcione bem. Eu só quero dar um pitaco aqui, né, porque eu não consigo resistir, né, nessa história da educação previdenciária. Você sabe, doutor,
Muitos RPPS, você acompanha vários deles, fazem aquele programa de pré-aposentadoria, sabe? Que é uma coisa super importante, né? Porque eu convivo com isso há 35 anos, né? Que eu convivo com isso, e a gente percebe que o servidor ou participante do fundo de pensão, após a aposentadoria, ele sofre um impacto muito grande na vida dele. Então, você tem que preparar ele para isso, certo? Então, é papel, na minha opinião, da unidade gestora ali do plano previdenciário, de preparar a pessoa para a vida pós-emprego, né? Ou seja, para a vida do benefício. E, a partir do momento em que ele for um gestor de uma carteira de empréstimos, paralelamente a isso, ele vai ter que preparar as pessoas para que elas não se endividem demais. Então, vai ter que ter um programa de explicação, tipo assim, use com sabedoria, né? Porque as pessoas me pensam, mas eu vou fazer um empréstimo. O que é um empréstimo? De uma forma bem simples. É você receber agora um salário que você nem ganhou ainda. Então, você vai gastar o teu salário do futuro, porque você vai descontar dele, né, para poder pagar um empréstimo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É super importante. Se você souber usar, ele vai te ajudar muito na tua vida, para a pessoa que está, por exemplo, comprando um imóvel, está fazendo uma reforma, está pagando alguma coisa importante, né? Ter acesso a um dinheiro para poder fazer esse pagamento, vai ter que ser muito bem planejado. Então, paralelamente aos programas de preparação de aposentadoria, eu percebo que vai ter que ter um programa de educação financeira para as pessoas não se endividarem demais e saber lidar com o dinheiro e tal. Eu sempre defendi isso ao longo da minha vida, né? Que isso devia ser uma matéria na escola, né? Que é de educação financeira, previdenciária, educação civil, né? Para as pessoas entenderem como é que funciona o país, as leis e tudo mais, né? Exatamente. Sabe que eu estou inscrita num programa de educação financeira, que é o EQL, Elas que Lucram. É para mulheres, mas tem homens e homens são bem-vindos lá também. Com a Francine Mendes, que é a CEO aí desse projeto. E aí ela fala da questão dos potes, né? Você vai colocar no pote essencial o que você recebe, vai colocar no outro pote, que é o pote do supérfluo, e aí o outro pote é o pote do desperdício. E nesse pote do desperdício entram os encargos financeiros, as cestas de banco, etc. E aí ela coloca assim que tem que tomar muito cuidado para que não passe de 20% ali. Porque esse pote do desperdício você pode transformar em pote de investimento. Então, para o servidor, isso também é importante, né? Para ele perceber que ele não Gostei pode muito dessa comparação. O desperdício podia ser um investimento, isso mesmo. Exatamente, exatamente. Então, você passa a olhar com outros olhos, né? E isso também serve aí para o servidor nesse momento. O pessoal do RPPS vai estar muito próximo do servidor, vai conseguir fazer esse trabalho, e muito bem feito, com certeza, porque eu falo que a RPPS dos municípios tem feito o dever de casa com excelência, né? Sirlei, me permita fazer um comentário. Quando um servidor, por exemplo, pega um empréstimo para dar um investimento, uma entrada numa casa própria, e aí ele para de pagar aluguel e passa a pagar depois as prestações, então o que acontece? Ele se endividou, mas ele está se liberando de uma despesa, né? Então, nesse sentido, o empréstimo pode ser muito interessante. Agora, muitas vezes, o que a gente tem, principalmente com os mais idosos, é que eu até digo isso, quando tem uma pessoa se aposentando, nos meus clientes, eu faço uma entrevista, um interrogatório da vida da pessoa e vejo se aquela renda a mais vai ser para ela formar uma poupança para ficar idosa ou se vai ser para pagar as despesas de todo mundo da casa que se pendura nela, né? E aí, quando isso acontece, a pessoa fica se endividando para manter o padrão de vida das outras pessoas, ou até a dela, quando o mais justo seria ela ajustar o padrão àquela renda real, né? Então, é preciso ter essa educação, é fundamental. Exatamente.